Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP. Hoje nós vamos tratar da incorporação de scripts dentro de outros scripts. Isso é bastante importante para tornar os nossos códigos reutilizados, né? Ou seja, quando você cria um código que ele é utilizado em várias partes do seu sistema, então não há necessidade de você copiar esse código novamente ou refazer esse código para cada parte. Basta você criar esse código uma única vez, ter um único repositório e fazer uma chamada em cada parte do sistema que você vai utilizá-lo. Então a gente tem para isso alguns construtores dentro do PHP, que são os includes, include-ons, require-ons. Eles são bastante comuns, bastante simples de utilizar e bem parecidos. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre eles e como utilizar esses includes para a gente reutilizar os nossos códigos, né? Tornar o nosso código reutilizado. Outra coisa bastante importante quando a gente utiliza esse repositório único para os nossos scripts é que esse repositório, ou seja, esse código, esse arquivo, ele não fica exposto na sua página pública, né? Na sua conta pública, na sua pasta pública, no seu host público, ou seja, os usuários externos não terão acesso a ele, somente ao funcionamento dele. Então, por isso que é bastante importante e seguro a gente utilizar um código único em um repositório, e quando a gente precisar utilizar esse código, a gente incorpora ele como se fosse um script fazendo parte do nosso código, ok? Então é uma reutilização de códigos que torna o nosso sistema mais legível, mais fácil de dar manutenção, pois esse código está em um lugar único. Se eu precisar alterar, basta eu em um único lugar que será alterado para todos os chamados. E assim eu tenho um sistema reutilizável, seguro e fácil de se entender. Aqui no slide a gente tem um exemplo bastante prático de como funciona essa incorporação de scripts. A gente está aqui no site do LinkedIn, e o LinkedIn, para qualquer tipo de página que você entrar nele, você terá este menu. Então este menu, por exemplo, ele está alocado dentro de um arquivo menu.php. E ao invés de cada página, como se fosse a página início, ou a index.php, algum acesso como a minha rede, ou vagas.php, eu não preciso escrever ou copiar esse código para cada uma delas. Basta eu incorporar o script que está dentro deste arquivo menu.php. Então ele é incorporado dentro das minhas páginas, né? Dentro dos meus arquivos, um script que tem um acesso único. Então a gente vai aprender na prática como que a gente consegue incluir scripts utilizando os construtores include, include-ons, require e require-ons. Então vamos para o Sublime Test. Aqui no Sublime Test, pessoal, eu vou criar um novo diretório, ou seja, uma nova pasta dentro da HTTocs. Não é um novo arquivo, é um novo pasta. New folder, tá? Para essa pasta eu vou chamar ela de incorporando scripts. Ok? E dentro de incorporando scripts, eu vou criar outros arquivos. Vou chamar este primeiro, vou salvar ele como menu.php. Eu posso até fechar os meus outros arquivos que estavam abertos para ficar de mais fácil visualização. Eu vou criar o início.php, minha rede e vagas. Vou salvar como início.php.
outro arquivo minha rede.php. E por final a vagas.php. Então todos os 4 arquivos criados, né? A gente tem o menu, início, minha rede e vagas, simulando essa possibilidade aqui, tá? Então vamos aqui em menu. Então, para simular essa situação aqui, eu vou criar aqui uma paginazinha simples. Eu não vou usar tags PHP, porque na hora que a gente for apresentar isso aqui no navegador, o próprio PHP trata esses dados aqui com tags HTML. Então eu tenho o início, como se fosse o título das páginas, tá? Minha rede, só dar um espaço aqui. E vagas. Ok, menuzinho criado. Então, quando eu tiver aqui no meu início.php, que seria essa página aqui, eu teria que apresentar este menu que viria do menu.php. Então, bastante simples, né? Eu abro aqui as minhas tags PHP. Lembrando que essa tag ela pode estar em qualquer parte do nosso código, tá? Mas aqui nesse caso, ele vai estar no início, né? Aqui a gente vai ter o conteúdo da página, como se fosse o conteúdo, né? Como se fosse o conteúdo da página, né? Então, esse meu trecho de código ele tem que estar em cima porque o menu está acima de todos os outros, né? Os outros conteúdos da minha página, todos os outros elementos da minha página, ele está acima. Por isso eu incluí esse código em cima, ok? Então aqui eu vou utilizar uma tagzinha simples, né? Um comando simples que é o comando include. Esse comando include é o que vai incluir, tá escrito errado, é o que vai incluir o meu script criado aqui no menu.php. E eu tenho que dar para ele qual que é o script que eu vou incluir, né? Então o script que eu vou incluir é o menu.php. Bastante simples, né? Eu estou só incluindo, dando um include, né, na minha outra paginazinha que eu criei aqui no menu, ok? Então voltando aqui para o menu, eu só vou criar um HR aqui. Só para a gente ter uma linha dividindo os elementos, né, das páginas. Os elementos do conteúdo, porque quando eu chamar ele eu vou criar uma linha dividindo o menu do conteúdo. Então tudo salvo, vamos testar o funcionamento desse script incluído lá no nosso navegador. Primeiramente ativando o nosso Apache, como de costume. Vou abrir aqui localhost. A gente vai abrir aqui incorporando o script. E como eu não tenho nenhum index, né, nem a home PHP, eu tenho que dar um nome início.php, né, para a gente abrir esse nosso arquivo. Incorporando scripts barra início.php. Veja que apareceu só o conteúdo porque eu ainda não salvei a minha paginazinha de menu, né? Mas quando eu salvar, olha o que acontece. Eu vou vir aqui, vou salvar.
Quer dizer, olha, antes eu tinha só o conteúdo, né, porque eu estou chamando a página início. Então ela incorporou o que eu tinha na página menu.php dentro da minha página início. Então eu não tenho este código aqui, esse código menu, né, eu não tenho esse código menu dentro da minha página início.php. Eu só tenho a inclusão, ou seja, a chamada dele, a incorporação do meu arquivo menu.php. Bastante útil, porque se eu precisar fazer alguma alteração, basta eu fazer a alteração somente no arquivo menu, que as minhas outras páginas sofrerão essa alteração, né? Eu não preciso vir página por página. Se eu precisasse copiar esse arquivo aqui, ou para cá, ou para cá, eu precisaria alterar se eu tivesse feito alguma, né, modificação. Mas como ele está num lugar único, eu só faço a alteração aqui. Por exemplo, se eu quiser incluir um novo sobre a empresa, por exemplo, um novo elemento do menu. Se eu salvasse aqui, isso seria incorporado automaticamente em todas as minhas páginas, né? Então, a minha manutenção do código se torna bem mais simples e dinâmica, né? Eu consigo visualizar, eu consigo alterar em um único lugar. E essa alteração, ela reflete em todos os outros arquivos. Então, para eu incluir este mesmo arquivo em outros arquivos, né, esse mesmo script em outros arquivos, basta eu repetir esse código, né? Bastante simples. Eu tenho aqui a abertura do PHP. Aqui dentro a gente tem um include. E esse include, eu incluo o arquivo que eu estou chamando, ou o script que eu estou chamando, menu.php. E assim como as outras, eu vou ter aqui um conteúdo também, né? Um conteúdo dentro dessa página. Um conteúdo de minha rede. Assim também eu vou fazer em vagas.php. Basta eu dar um incluir menu.php. Veja que esse conteúdo aqui eu não estou formatando ele com tags HTML, porque quando o PHP mostra isso no nosso navegador, ele já faz uma formataçãozinha simples, né, para apresentar, porque o que ele apresenta para o navegador é um elemento HTML, tá? Então, conteúdo de vagas. Então, tudo salvo. Se eu agora abrir, né, essas minhas páginas, vou só copiar aqui para ficar mais fácil da gente escrever. Eu tenho aqui minha rede e vagas, né? Minha rede.php. Ela vai ter o mesmo menu, só que o conteúdo da página será diferente. E lá na minha página vagas também, né? Então eu incorporei o meu arquivo menu.php em todas as minhas 3 páginas. Veja que ficou centralizado, né? Fácil manutenção. E outra coisa, né? Eu não tenho acesso, ele está fora, né? Eu posso deixar ele fora da minha pasta pública, né? Apesar dele estar aqui no mesmo arquivinho, né? No mesma pastinha, eu posso tirar este menu.php e colocar ele em um outro arquivo. Isso dá mais segurança, fica fora da minha pasta pública de acesso dos usuários. Isso dá muita segurança para o nosso código, né? Outra coisa também, né, como eu já disse, se eu alterar aqui, por exemplo, para contato, eu alterei somente um lugar,
Nem agora, quando eu atualizar essa página, meu contato vai estar lá. Atualizar essa página, meu contato vai estar lá. A hora que eu atualizar essa página, meu contato vai estar lá. Então a alteração, né, a manutenção do código é bem mais simples quando eu tenho centralizado em somente um arquivo. Quando esse arquivo, logicamente, né, ele é único para todas as minhas páginas. Bom, então no início da aula eu disse que a gente tem esses construtores, né, um include once, require once, e a diferença entre eles é bastante sutil, mas muito importante. Por exemplo, eu tenho aqui o include, né, e eu tenho o require. Minúsculo. Então, qual que é a diferença entre eles? Eu vou copiar aqui, menu.php. Bom, a diferença entre eles é bastante sutil, mas muito importante. Quando eu incluo este arquivo e este arquivo não é encontrado, por exemplo, ou seja, gere um erro, este arquivo ele vai me gerar um warning. Ok? Ou seja, um erro em tela, né? Já este cara aqui, ele vai me gerar um fatal error. Que é um erro que a gente vai ver em tela também como que ele é retornado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui menu 2, que não existe, ó, ou menu 2, a gente vai ver qual que é a diferença do tratamento de erro entre os dois. Então, esse aqui a gente vai ter um alerta, né, um erro em tela. Não vou colocar erro em tela, vou colocar como alerta. Então, ele só vai emitir um alerta e o que tem por baixo dele, né, ao seguir o código, ele segue o código normalmente. Ele não impede da minha codificação após eu retornar esse warning, né, funcionar. Então, o que eu tenho após ele vai funcionar perfeitamente, o que é diferente aqui do fatal erro. O fatal erro, ele interrompe, né, o funcionamento do script. Ou seja, a minha página inteira vai ser interrompida de funcionar, já que não, somente um alerta é enviado ao usuário. Então vamos testar isso aqui no nosso arquivo, eu só vou comentar isso aqui de baixo para a gente testar o funcionamento dos dois. Então eu salvei, veja que eu incluí um arquivo que não existe, né, um script que não existe, e vou tentar abrir ele em tela. Então na hora que eu der um F5 aqui, ó, olha só, me gerou um warning, né? Um warning. Ou seja, uma informação em tela que há um erro na linha 2 do meu arquivo, né? No meu script início.php. Porém, o que vem após, como o conteúdo aqui, ó, foi mostrado. A gente não interrompeu o funcionamento do resto dos scripts que existem na minha página. Ok? Já o que é diferente aqui do require. Eu vou comentar a linha de cima para a gente ver como que ele funciona. Vou só salvar aqui. Salvei. Olha só, agora eu vou dar um F5 aqui para a gente atualizar. Não salvei aqui, peraí. Não salvou, ok. Agora sim salvou. Olha só, antes ele não interrompeu, né? Agora veja que deu um fatal erro. Ou seja, ele interrompeu o funcionamento de todo o script. Ele barrou, né? Na hora que ele chegou, que ele verificou que existe um erro na linha 3, dali em diante não funcionou mais nada. Ele interrompeu o funcionamento do meu PHP. Essa é a diferença entre o include e o require. Vocês podem estar se perguntando, né? Então o include é melhor do que o require. Isso vai depender muito da sua aplicação. Se tiver uma aplicação que não pode prosseguir na hora que ela encontrar algum erro, né? Ou seja, se você estiver fazendo um cálculo ou gerando um relatório que seja um resultado importante,
Você precisa barrar o funcionamento, né, do seu sistema na hora que ele encontra um erro. Se não for um sistema importante, for um sistema só de mostrar em tela um visual, por exemplo, né, igual a gente tem aqui, o include ele é melhor utilizado. Então, as duas formas são importantes e a diferença entre elas é sutil, mas bastante profunda, né? Vocês viram que uma deixa prosseguir o nosso sistema, a outra retorna o fatal erro e barra o funcionamento dali em diante. Bom, a gente viu também que existem mais dois, que é o include once e o require once. Eles são praticamente iguais ao include e ao require, porém eles permitem a inclusão desse script somente uma vez. Tem once é uma vez, tá? Então, para a gente ver melhor o include once, vamos voltar lá no nosso código. Eu vou aqui ajustar para funcionar normalmente. Agora essa página já está ok, né? Se a gente voltar lá, ela incluiu, né, o meu menuzinho. Vamos supor que eu queira acionar esse menu novamente, né? Quero que ele retorne novamente outra parte do meu código. Eu só vou dar um BR aqui para ficar mais fácil a visualização. Então vamos supor que eu desejo incluir esse menu duas vezes na minha página. Bastante simples, né? Basta eu incluir ele aqui duas vezes. Não tem nenhum problema nesse tipo de inclusão. Então eu vou salvar isso aqui, só para vocês visualizarem. Salvei. Opa. Agora sim, salvei. Agora se eu atualizar aqui, então eu tenho um menu incluído duas vezes na minha página. Nada impede esse tipo de comportamento do sistema, né? Incluído duas vezes. Porém, se eu usar o include once, né, ao invés do include once, e aqui o include once, veja que a segunda vez que eu incluir aqui vai ser desconsiderada. Ele só vai permitir a inclusão uma vez somente desse script no meu código. Então, voltando aqui, né, olha só, sumiu, né, na hora que eu atualizei. Mesmo que eu esteja incluindo ele duas vezes no meu código, o include once não permite. Permite somente uma inclusão. E a mesma coisa acontece por require once, né? Se eu voltar ao meu script aqui, eu vou comentar esse script do include. Vou descomentar o do require, porém vou utilizar agora o require once, chamando o menu corretamente. Aqui embaixo também eu vou utilizar o require once, utilizando o menu corretamente. Então essa forma também não vai ser permitida eu incluir duas vezes, porque o once, o require once, ele só permite a inclusão somente uma vez do mesmo script na minha página. Então se eu voltar aqui, veja também que o script só foi incluso uma vez dentro da minha página. Então essas são as formas da gente se trabalhar com include, né? Lembrando que o include ele trata o erro como um warning, ou seja, só um alerta interno e permite prosseguir com o restante do código. Já o require não, ele retorna um fatal erro e impede o funcionamento do script. Então a partir daquele erro encontrado, o meu script não funcionará mais. A gente tem também o include once, que ele permite somente uma vez a inclusão de um script. Ele não permite a segunda inclusão, né? Em todo o meu arquivinho eu não posso utilizar outra vez menu.php, somente uma vez. E o require once, também, que só permite a inclusão somente de uma vez de um script. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi só uma abertura, né, para a gente prosseguir com o nosso app que a gente está criando de Helpdesk. Mas é bastante interessante a gente fazer esse estudo aqui dos nossos includes de outros scripts, né, de incorporação de script, para poder reaproveitar os nossos códigos quando a gente está programando. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima aula.